Olá, tudo bem? Chegou a hora da gente fechar alguns conceitos que nós vimos até aqui. Nós falamos de comportamento, foco, organização. Nós também fizemos um paralelo entre ensino presencial e ensino à distância. Então chegou a hora da gente construir juntos um instrumento que vai permitir que você tenha uma experiência efetiva no ensino à distância. Um instrumento que permita você se organizar para ter sucesso nos seus estudos. Você pode até em primeiro momento achar desnecessária a construção desse plano. Você pode ter a ilusão de que um aplicativo vai te ajudar, ou que sua mente pode te apoiar, que o ambiente virtual já tem algumas datas, mas sim, é importante você construir esse plano de estudos, é importante você investir esse tempo, porque somente montando esse plano você vai ter noção de algumas coisas. Por exemplo, quantas horas eu vou me dedicar aos estudos semanalmente? Vocês lembram que eu falei que um aluno matriculado no ensino presencial estuda, em média, 17 horas semanais? Então, somente quando você colocar no papel as horas reservadas para aquele tempo que você vai estudar, que você vai ter noção para responder essa pergunta aqui. A outra coisa, um benefício muito importante, é se você está conseguindo estudar naqueles períodos que você predeterminou. Então, o plano vai validando isso e a gente vai ver isso aí lá para frente. O grande risco de você não ter um plano é você usar muito essa expressão aqui, ó, estou na correria. Eu acho que essa é uma expressão bem na moda ultimamente, mas se você for parar para pensar, ela expressa desorganização. Se você vive na correria, vive se atropelando, esquecendo de algum compromisso, é porque você não teve aquele tempo de se planejar. Isso gera estresse, isso gera frustração quando você às vezes não consegue entregar uma atividade no prazo, ou ficar com tempo curto para estudar para uma prova. Então, o risco de você não ter um plano, de passar direto por essa aula, não parar para exercitar, é exatamente isso aqui. Você falar, estou na correria, e assim isso te atrapalhar nos seus estudos. Antes da gente entrar na construção de um plano de estudos, deixa eu mostrar para vocês o que não é um plano de estudos. Eu já recebi alguns planos que eles se baseavam em calendários. Então, imagina que o aluno foi lá, mês a mês, semana a semana, foi, dia tal vou estudar sobre tal coisa. Isso não é um plano efetivo, por vários motivos. Ele fica muito perecível, você precisa refazê-lo com uma certa frequência. Também não é exato, é muito genérico você basear o seu plano de estudos num calendário. Então, por favor, não utilize um calendário. A gente vai agora mostrar para vocês como fazer um plano de estudos. Construindo um plano de estudos, então, primeiro passo é você mapear a sua semana. Vamos trabalhar com essa ideia de semanas, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês uma rotina começando de 6 horas da manhã e terminando às 11h30 da noite, de um intervalo de 30 minutos entre esses intervalos. E aqui de segunda a domingo. Percebam que aqui é um espaço em branco e aqui tem um nível de detalhes bem razoável, de meia e meia hora. Você não precisa seguir exatamente essa sugestão, mas vocês vão perceber que é interessante. No segundo passo, vocês vão mapear a sua rotina base. Esqueça o horário de estudos por enquanto. Tenta pensar no que você faz todos os dias. Tá? Então, por exemplo, aqui eu trouxe em cinza uma pessoa que trabalha 40 horas por semana. Pode não ser a sua realidade, mas não tem problema. Isso aqui é somente um exemplo. Tá? Então, vamos supor que essa pessoa trabalha de 9 a meio-dia, tem um intervalo aí de 1 hora para almoçar, e depois ela sai do trabalho às 6 horas e mais um intervalo de 1 hora para se locomover até a sua casa. Então ela tem alguns espaços vagos aqui representados pela parte branca e algumas outras atividades que eu representei aqui em vermelho. Vamos supor que essa pessoa faça uma atividade física segunda, quarta e sexta. Então é somente um exemplo de uma pessoa que já tem algum compromisso pré-estabelecido, ela não conseguiria estudar nesses horários, você está montando a sua rotina base. Esse é o primeiro passo. O passo 3 do plano de estudos é você setar, você definir os horários que você vai se comprometer com os estudos. Essa é a principal armadilha do EAD, é você não ter aquela obrigação de estar num horário, numa sala de aula, num tempo específico, e você deixar a rotina de consumir, você entrar naquele modo correria. Então esse é o momento onde você precisa ser muito honesto com você mesmo. Eu já recebi alguns planos de estudos que a pessoa colocava assim, todo dia, de 7 às 10 horas eu estou estudando. Será mesmo que aquela pessoa vai fazer isso? Não adianta você construir um plano fictício, um plano que você não se identifique com ele. Você precisa sim, nesse momento aqui, é dolorido para quem está construindo um plano de estudos, porque às vezes você percebe que, poxa, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para estudar naquele horário, tá? Então, essa é a parte mais complexa assim, do plano, onde você vai precisar realmente ver
onde que você consegue estudar. Essa é exatamente a hora que você percebe que você vai precisar sair de uma zona de conforto para entrar numa zona de sucesso. A zona de sucesso é onde você vai conseguir cursar o seu curso com tranquilidade, que você vai conseguir concluir o seu curso, que você não vai ter a falsa sensação de que EAD não precisa estudar tão quanto o ensino presencial. E voltando aqui, vocês podem perceber que às vezes isso pode acontecer e deve acontecer, que você vai perceber que você tem poucos horários livres. Afinal, a gente tende a preencher o nosso tempo de uma maneira assim, bem natural. Então, você vai negociar com você mesmo algumas coisas que você vai precisar abrir mão para poder abrir horas de estudo, tá? Percebo até aqui, inclusive, que essas horas por semana de estudo é para você refletir quanto tempo que você conseguiu abrir para estudar. Então, esse é o principal objetivo do plano de estudos. Deixa eu te dar algumas dicas para você construir um plano de uma maneira mais efetiva. A questão de mapear a rotina de uma maneira realista é a principal delas, eu já falei e estou reforçando. Precisa você ter muito senso crítico nessa hora. O segundo ponto é você fazer, se possível, dentro da sua rotina, alocar tempos de estudos onde você esteja com a cabeça descansada, né? Períodos pela manhã, por exemplo, ou períodos que você consegue às vezes descansar um pouco, fazer alguma atividade que vai te esvaziar a sua mente às vezes do trabalho, por exemplo, um horário que você consegue se isolar de todo mundo, enfim. Você precisa estar com a cabeça descansada, é o que vai te retornar mais custo-benefício, ou seja, você vai estudar menos e vai conseguir aprender mais se você conseguir estudar com a mente descansada. E o terceiro ponto, dentro daquelas lacunas de estudo, defina períodos onde você vai resolver exercícios, onde a plataforma tem muitas interações onde você precisa agir, tá? Isso é o principal, porque se todo período que você estiver estudando, você estiver somente absorvendo conhecimento, isso não é tão efetivo, você precisa praticar. Então, tente estabelecer horários onde você vai especificamente validar o que você está estudando. Isso se chama, é uma metodologia de estudo ativo. Se você quiser pesquisar sobre esse item especificamente, é muito interessante. Então, você vai garantir que dentro daquele plano de estudo, você vai se dedicar a um estudo ativo onde você vai se antecipar às provas, você vai se antecipar a problemas, isso vai garantir uma tranquilidade maior, que é o principal objetivo do plano de estudos. Outra coisa importante, nenhum plano que você for construir, ele vai ficar 100% de primeira. Tenha isso na sua cabeça. Então, você vai construir um primeiro plano, e você vai conseguir moldar e ajustar e afinar esse plano com o tempo. Então, duas coisas muito importantes. Siga o plano, não encare isso como uma entrega para essa disciplina. Siga esse plano, tente seguir isso. E revise o plano. Você vai perceber que se você fizer essas duas coisas, você vai conseguir estudar com maior tranquilidade. A última etapa do plano é você assentar o conteúdo que você está estudando naquele semestre dentro dessas lacunas que você já preencheu. Você pode fazer isso diretamente naquela tabela que eu estava mostrando, imputando, por exemplo, que segunda você vai estudar a disciplina Y, quarta-feira a disciplina Z, sexta-feira exercícios, enfim, você vai alocar esse plano de acordo com a sua preferência. Cada um vai montar a seu próprio critério. Eu vou dar uma sugestão. Você pode imprimir esse plano vazio da maneira com que ele está aqui para você fazer uma coisa que vai te ajudar a você usar e revisar o plano, como eu falei. Perceba que a impressão ela vai te dar uma flexibilidade maior no momento que você estiver revisando o seu plano de estudos. Aqui eu estou trazendo um exemplo de um plano que eu estou construindo para 2019-1, ou seja, seu primeiro semestre aí que você vai estudar. Ou seja, você pode alterar esse plano de acordo com o semestre ou se ele não estiver funcionando a primeiro momento. Eu destaquei aqui de maneira grosseira, somente para elucidação, os espaços que a gente tinha previamente identificado como períodos de estudos. E é aqui que você vai escrever, né, o que você vai fazer nesse dia, nesse horário. É disciplina X, disciplina Y, é um exercício que você vai fazer, é um resumo, enfim, esse aqui é o plano. Que nesse caso aqui, somado todas essas horas, dá 17 horas, somente para elucidar também a quantidade, o volume de estudos que você precisa separar na sua semana. Perceba que eu estou trazendo apenas uma opção para você, tá legal? Você pode tanto fazer no modelo impresso quanto no modelo digital. Você pode colocar essas informações diretamente no Excel. É somente uma dica que pode atender diferentes públicos aí, diferentes preferências. Fechando o tópico então, qual que é a minha missão? Primeiro, você vai contribuir, você vai postar seu plano de estudos, você vai fazer uma captura de tela
do que você construiu e vai compartilhar com seus colegas. Vai haver um fórum aberto nesse tópico para você fazer esse compartilhamento. Depois, nessa mesma postagem, eu gostaria que você respondesse duas perguntas. Primeiro, quantas horas você vai se dedicar semanalmente? Então, depois que você construiu o plano, você vai ter essa resposta de uma maneira muito simples. E quais mudanças que você achou necessárias incluir na sua rotina para abrir espaço para os estudos? Essa é a missão do plano, você tocar nesses pontos e adequar a sua rotina para você ter sucesso nos seus estudos à distância. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa missão da construção do plano de estudos. Um abraço e até a próxima!